Bom, pessoal, tô aqui hoje para estar comentando um pouco a respeito do banner do Jin Huan, personagem. Ele vai estar chegando aí pra gente amanhã, no dia 17, e vou estar comentando aqui a respeito um pouco para quem tá na dúvida se vale a pena você atirar nesse banner. Vou comentar a respeito dos personagens 4 estrelas e do próprio Jin Huan, que é o 5 estrelas temático da vez. Primeiramente, eu gostaria de comentar que o mais importante é você estar vendo o que é que a sua conta precisa no momento. Por exemplo, muitas pessoas aí estão apenas com a Natasha de healer na conta, né? Não pegaram a Bailu. E é importante você ter 2 healers na conta por conta de conteúdos mais difíceis ali, como as Memórias do Caos, né? Que é o principal, onde você vai precisar de 2 times. E é importante você saber que muito provavelmente na atualização 1.1 nós vamos estar recebendo o personagem Luosha aqui no game, que é aquele personagem loiro que carrega um caixão que apareceu no modo história de Shanzhou, e ele vai ser um healer ofensivo. Então, talvez se você tá tendo muita dificuldade, seria interessante esquipar o Jin Huan para estar garantindo o Luosha. Na atualização 1.1, nós também muito provavelmente receberemos a personagem Silver Wolf, que é aquela personagem de cabelinho branco que a gente joga lá no início junto da Kafka. E ela vai ser uma suporte com uma mecânica bem interessante de aplicar fraqueza aos inimigos. Então, por exemplo, o inimigo ele tem fraqueza a fogo e a vento. No seu time você tem uma Cilly e outros personagens do elemento Quantum, ela vai aplicar fraqueza Quantum nesse adversário. Vai ser uma mecânica bem interessante que vai facilitar muito conteúdo no game se ela realmente vier pra gente dessa forma. Então é importante você ver qual que é a sua maior necessidade agora. Outra coisa também é que se você gostou do personagem, pegue ele, independente das pessoas falarem se ele é o melhor personagem do jogo ou o pior personagem do jogo. E a mesma coisa pro contrário. Se você não gostou do personagem, por mais que as pessoas digam que ele é um personagem forte, não pegue ele, porque depois pode vir um personagem que você realmente goste, queira na conta, e você não vai ter recurso para pegar ele e vai acabar se arrependendo de ter pego ele agora, tá? Então, agora eu vou comentar um pouco a respeito aqui dos personagens 4 estrelas do banner. Nós teremos a Su Sheng, né, personagem de caça aí do elemento físico. Ela é uma personagem muito boa, tá? É bom você upar ela na sua conta, principalmente se você não tem uma Clara. Ela vai acabar sendo aí a sua DPS de dano físico. A Trailblazer físico não é muito boa, tá? Ela serve ali talvez mais como uma sub-DPS, mas ainda assim não é tão interessante. Já a Su Sheng, ela tem um ótimo dano single target, muito bruta. Ela tem mecânica de aumentar a speed dela, de ganhar turno depois da ultimate. Então ela consegue sim ser uma DPS física muito poderosa. Temos aí também no banner a 7 de março, eu acabei deixando a minha meio parada ali depois que eu peguei a Trailblazer, mas ela é sim muito interessante, principalmente com Eidolons e em conteúdos onde nós precisamos de 2 times, até que é interessante ter ela assim para ter 2 healers e 2 tanques, né? Conforme você vai pegando Eidolons dela, ela passa a ganhar mecânicas bem interessantes de entrar na partida já dando escudo para o aliado que tem menor HP. Ela ela cura nas suas 6. Além de dar o escudo, ela vai estar curando o HP desse aliado, né? O único aliado que ganhou o escudo. E ela também passa a limpar, que é quando ela tira debuffs e, por exemplo, tira controles também, como congelamento. Então ela fica assim uma suporte bem interessante com os Eidolons dela. E temos a Tingyuan, não lembro o nome dela, tá? A raposinha, para simplificar. Tingyun, se eu não me engano. Ela é disparado a melhor suporte aí que a gente tem depois da Bronya, tá? E eu acredito, na minha opinião, que E6 ela fica tão boa quanto uma Bronya. Ela aumenta o dano, ela aumenta speed, se eu não me engano, ela aumenta o ataque, e conforme você pega os Eidolons dela na E6, ela também recarrega a energia do aliado, então ela é muito poderosa, tá?
essa personagem realmente vale a pena. Ela em conjunto com o próprio Jin Huan, fica um time muito forte, porque ela aumenta muito o dano dele. Entrando aqui no Jin Huan, ele vai ter uma mecânica bem interessante, tá? Que ele coloca lá o Lorde Trovão ali, né? O Senhor dos Trovões, o Senhor dos Raios. É aquele Suzano Dourado dele, que entra ali como se fosse um personagem a mais. Então o time passa a ter meio que 5 personagens entre aspas, né? O Senhor dos Raios ali, vou chamar assim, vai atacando, tá? Conforme o Jin Huan joga também, ele vai ganhando acúmulos e às vezes ele tem o próprio turno dele, né? Onde ele ataca, mas conforme você vai ganhando acúmulos, depois do ataque do próprio Jin Huan, ele vem e dá um ataque extra também. Os ataques dele ali do Senhor dos Trovões conta como ataque extra. Ele vai ser um personagem muito forte, tá? Ele tem um dano em área massivo na perícia dele, na ultimate dele e do próprio Senhor dos Trovões ali, né? E também o dano dele é tão bruto que ele chega a ser bom até contra alvos únicos, tá? Se é contra um boss, ele também vai ser muito forte. Esse personagem realmente aí, se ele vir sem nenhuma alteração, vai acabar destronando a Cilly na questão de dano bruto dele, tá? Então é sim um personagem que vale a pena, ele é muito poderoso, mas tenha em mente que personagens DPS eles facilmente são substituídos, tá? Talvez cedo, talvez tarde. Aqui talvez nem tanto por conta de que a gente precisa de vários elementos, né? Então é interessante ter DPS de vários elementos, mas sempre foque na minha recomendação em personagens suportes, que são personagens aí que você vai estar carregando por muito mais tempo. Mas ele sim é um personagem que inclusive eu vou atrás porque ele é muito poderoso e eu gostei do personagem. Outra coisa que eu gostaria de falar é, por mais que os personagens 4 estrelas desse banner sejam todos excelentes, nunca atire um banner único e exclusivamente por personagens 4 estrelas. Você pode pensar que tá no pitch baixo, tá no 50-50, mas aí você dá 10 tiros e pega o personagem. Não que isso seja ruim, né? Qualquer personagem que vem com 10 tiros é bom, mas vamos supor que você dê aí 40 tiros, 50 e acabe pegando ele sem querer, né? Isso pode te desanimar muito porque você não estava afim dele. Então, se você não tem a mínima intenção de pegar o Jin Huan, não atire no banner pelos 4 estrelas. Eu sei que vai ter muita gente aí que vai atirar por cópias da Marso, né, e pela Ting 1. Se você não quer ele, não atire no banner. Essa é a minha dica. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado aí vocês a tirar algumas dúvidas para quem estava indeciso a respeito desse banner e desejo a todos que vão atrás do personagem uma boa sorte.